Olá, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara Bin. Sou psicóloga, terapeuta integrativa e facilitadora de consciência. Meu principal objetivo como terapeuta é poder contribuir para que a sua vida seja muito mais leve, muito mais fácil e muito mais tranquila. E hoje, especificamente, vamos falar um pouquinho sobre as crianças com deficiência e como é que nós podemos contribuir para que a vida delas também seja muito mais fáceis, muito mais leves, muito mais tranquilas, tá bom? Então, já logo no começo, eu vou deixar à disposição para quem tiver dúvidas, comentários, perguntas, para que deixem aqui no chat. Posteriormente, quem estiver assistindo esse vídeo depois, também deixa nos comentários as dúvidas de vocês. Eu vou estar buscando ao máximo ser a maior contribuição para que todos nós tenhamos essa facilidade. Então, eu vou estar respondendo aos pouquinhos as questões de vocês, tá bom? E para além disso, também deixarei os meus contatos para qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês sintam-se à vontade para estar me chamando no WhatsApp, no Instagram, onde vocês se sentirem confortáveis, para a gente estar trocando, para eu poder estar contribuindo com o que estiver ao meu alcance para vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar falando um pouquinho sobre o funcionamento do cérebro, tá bom? Então, como é que a cabeça, não só dessas crianças, mas de todos nós, funciona, para a gente estar adentrando um pouquinho mais a fundo nesse assunto e descobrindo como é que a gente pode contribuir com elas, então. Tem um livro que eu gosto muito de comentar, um livro cujo título é A Biologia da Crença, do Bruce Lipton. Para quem não sabe, o Bruce Lipton ele é um biólogo do desenvolvimento. Ele é um americano, né, notável aí principalmente pelas suas opiniões sobre a epigenética, que para quem não sabe é um ramo da biologia que acredita que existe algo além da genética que nos determina. Então, que determina o nosso comportamento, a nossa forma de viver nesta realidade com as pessoas, tá bom? E com as coisas, né? Não só com as pessoas, com a gente também. A epigenética, de uma maneira geral, tá? Ela acredita que o meio, ele é capaz de produzir mudanças significativas na vida das pessoas. Então, desde que a gente nasceu, às vezes até desde a barriga da mãe, ali da vida intrauterina, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados de informações, de todos os lados, tá bom? E informações que são captadas por nós de todos os sentidos. Então, já vamos trazer aqui um pouquinho a questão das deficiências. Ah, mas quem é deficiente visual, quem é deficiente auditivo, não vai captar por esses meios, mas vai estar captando as informações por outras sensações, tá bom? Então, não só pelo meio visual, mas também pela questão auditiva, olfativa, tá bom? Pelos cheiros, pelas sensações corporais. Nosso corpo tá o tempo todo, 24 horas, captando as informações do que está acontecendo ao nosso redor e principalmente do que está acontecendo com as relações que a gente mantém com as coisas e com as pessoas ao nosso redor. Tem um filme que eu gosto muito de comentar, para quem não assistiu, vale a dica para assistir, chama Divertidamente, que é um desenho da Disney que conta ali de uma forma lúdica e simbólica, né, como é que funciona a nossa mente, o nosso cérebro. E tem uma cena interessantíssima para a gente estar comentando aqui hoje um pouquinho, que é uma parte, um momento ali do desenho, em que os personagens principais, que são como se fossem emoções que estão dentro de nós, eles estão dois personagens em específico, a alegria e a tristeza, estão em busca ali de um outro fator, eu não vou contar para vocês o filme para quem não assistiu, mas eles estão procurando ali pelo mundo da mente, né, da personagem, da menininha principal, que se chama Riley, eles estão procurando ali uma memória chamada de memória base, tá bom? Essa memória base acabou por algum motivo sendo perdida lá no cérebro da menininha, e essas emoções, então, foram atrás dessa memória base para poder resgatar ela e colocar de volta no lugar onde ela pertence. E aí, nessa busca por essa memória que se perdeu, esses dois personagens, eles acabam chegando no inconsciente. E lá, o inconsciente é retratado como sendo um grande e imenso porão, onde tudo fica guardado a 7 chaves por 2 porteiros, que estão ali o tempo todo protegendo e não permitindo que nada nem ninguém entre ou saia dali do porão, a não ser que eles permitam. E é exatamente assim que funciona no nosso cérebro, tá bom? E o que acontece? Essa ilustração, então, esses 2 porteirinhos que estão ali de guarda, né? Eles existem
só passam a existir a partir do momento em que a criança faz em torno de, mais ou menos, 7, 8 anos de idade. Então, até os 7, 8 anos, não existe porteiro. E tudo que a criança vivencia, experimenta e passa, então, de todas as áreas sensitivas do corpo dela, em que ela está sendo bombardeada de informações, tudo aquilo vai sendo registrado e vai sendo depositado lá naquele porão e vai ficando lá, vai enchendo o porão de lembranças, de memórias, de experiências, de sensações, de emoções, que depois dos 7 anos passa a ser guardada por um porteiro. No desenho também, em determinado momento, eles entram no inconsciente, eles conseguem despistar os porteiros e eles acabam entrando lá no porão, né? E aí, quando eles entram no porão, eles começam a ver algumas formas, como a menininha, né, a Riley, registrou coisas da vida da infância dela até o momento, né? Então, por exemplo, existe lá no porão um aspirador gigante, que é o aspirador, quando eles entram lá, as emoções, a alegria, a tristeza entram lá, elas falam, é o aspirador da vovó. Só que o aspirador, ele tá gigantesco, fazendo um barulho muito alto, daquele barulho de aspirador que criança, às vezes, tem medo. Então, ali a gente pode ver ali o retrato de uma lembrança auditiva, porque ele faz um baita barulhão e passa assim com tudo. Aí elas andam mais um pouco, descobrem ali no porão árvores de brócoli, árvores gigantes de brócoli, porque o registro da menina ali, da Riley, comendo brócoli, então a sensação ali das experiências, né, no caso do paladar, estão registradas ali no inconsciente também como sendo coisas medonhas, horrorosas, coisas que ela não quer ver, não quer experimentar de novo de jeito nenhum. Então, mais uma via com a qual a gente registra as coisas. É um desenho super interessante porque ele mostra realmente de uma forma lúdica coisas que acontecem, tá bom? No nosso dia a dia, na nossa vida. Então, eu só trouxe aqui para a gente poder ilustrar um pouquinho formas de como essas coisas impactam na nossa vida. E por que especificamente inconsciente? Porque é lá no inconsciente, então é lá nesse porão, onde vão ficar registradas as coisas com as quais muitas vezes limitam a nossa vida de ter essa facilidade, essa leveza e essa tranquilidade. Porque são experiências que não foram muito boas para a gente, que foram experiências únicas, pessoais. Então, pensando nas nossas crianças, são experiências que elas vivenciaram, que elas passaram, ou estão passando na vida delas, que vão, com o decorrer do tempo, estar influenciando diretamente com a forma como elas vão estar se relacionando com elas mesmas e com as pessoas num futuro. Porque nesse inconsciente, nesse porão, as coisas que são difíceis, pesadas e dolorosas para a gente ficam lá, mas a gente não necessariamente lembra delas. Elas ficam lá e elas invadem a nossa vida, a nossa forma de se comportar, a nossa forma de se relacionar, sem a gente saber que são elas que estão no comando, são elas que estão trazendo à tona essa forma da gente viver, se relacionar e vivenciar as coisas. Faz sentido o que eu estou comentando aqui com vocês? Então, assim, existem algumas ferramentas, algumas formas terapêuticas que a gente pode estar trabalhando essas memórias para poder fazer uma limpeza, vamos dizer assim, para poder fazer uma faxina lá no porão e descartar, tirar tudo aquilo que não é contribuição para a nossa vida e permitir que então a gente viva de um outro lugar, que a gente comece a experimentar e se relacionar com as coisas de um outro lugar, tá bem? Uma das ferramentas possíveis da gente estar utilizando e contribuindo para ter essa leveza e essa facilidade é com as barras de Axis. Para quem não conhece, as barras de Axis nada mais são do que pontos onde estão pontos na nossa cabeça, né, onde estão localizadas e armazenadas as energias eletromagnéticas de todos os pensamentos, ideias, crenças, considerações, emoções, atitudes, enfim, tudo que a gente vivenciou e experimentou ao longo da vida e que ficou armazenado no nosso cérebro.
essas experiências, como eu comentei, muitas vezes não são experiências boas. Então, eles acabam limitando a nossa vida. E quando as barras, então, são ativadas nesse processo, através de toques suaves nesses pontos da cabeça, os efeitos dessa técnica são semelhantes a gente fazer essa faxina, a gente fazer essa limpeza e tirar tudo aquilo que está realmente bloqueando e impedindo que a gente tenha essa facilidade na nossa vida. Esses pontos, são 32, né? São relacionados às mais diversas áreas da nossa vida. Então, são relacionadas não só a focos ou coisas que a gente queira trabalhar, que tenha uma origem só. Então, só para vocês terem uma ideia, vão ter pontos relacionados a áreas de relacionamentos, de alegria, de tristeza, de depressão, de cura, de facilidade, de dinheiro, de comportamento. Então, assim, abrange o todo. Então, ela é uma ferramenta que realmente é contribuição de uma forma generalizada, de uma forma integrativa. E aí, falando, então, um pouquinho das barras, essa é uma das ferramentas possíveis para a gente estar contribuindo com as nossas crianças. E de que forma? Eu vou trazer para vocês aqui alguns relatos de alguns atendimentos, de alguns processos com os quais eu já tive contato e que tem tido uma melhora significativa. Eu vou contar para vocês alguns desses casos. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho sobre a questão das deficiências em si. Então, agora focando nas nossas crianças e nas crianças com deficiência. Deficiências aqui a gente pode estar falando de deficiência intelectual ou deficiência física, tá bom? Então, assim, uma das coisas que a gente vai começar a conversar aqui é a questão da própria palavra deficiência. Deficiência, se a gente for traduzir ela para o inglês, disability, significa falta de habilidade. Então, deficiência, muitas vezes, é entendida como sendo uma falta de habilidade em algo, ou alguma coisa, ou algum sentido. Então, e se essa dita falta de habilidade fosse, na verdade, uma habilidade superior ou uma supercapacidade que essa criança tem e que a gente, na verdade, só está olhando somente de um ângulo da questão, de um ponto de vista. Então, vamos começar por aí. Como se fossem torres de rádio, sabe aquelas antenas gigantes? As crianças, de uma maneira geral, elas estão o tempo todo recebendo informações como grandes antenas de rádio. Elas estão o tempo todo recebendo informação de todos os lados, tá bom? De todos os sentidos, de todas as formas, e tendo consciência de coisas que elas estão percebendo por conta, justamente, desta forma com as quais os cérebros delas são constituídos. Então, o que a gente comentou até agora. Todos os sentidos, 24 horas por dia, a gente está sendo bombardeado de informações. Mas essas crianças, elas funcionam de um lugar em que elas estão recebendo essas informações e elas estão tendo consciência do que elas estão percebendo. Então, existe uma dificuldade de diferenciar essas informações entre o que é realmente delas e o que é que elas estão percebendo. E para isso, para poder administrar isso, existem algumas ferramentas possíveis. A Barras é uma delas, mas existem outras diversas técnicas e ferramentas que a gente pode estar discutindo em outro momento também, para que elas tenham consciência do que fazer com isso que elas estão percebendo. Existe uma frase do Einstein, que eu gosto muito de comentar também, que diz o seguinte, ó, todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto da vida acreditando que é um idiota. Então, é normal, é comum que muitas dessas crianças sejam rotuladas com algum tipo de transtorno, com algum tipo de deficiência, como a gente disse, né? E que as pessoas, de uma maneira geral, começam a dizer, a partir desses rótulos, o que elas precisam ser ou deixar de ser, ou fazer e deixar de fazer. Então, é normal que as pessoas digam,
o que elas precisam mudar, principalmente o que elas precisam mudar, para que elas se pareçam cada vez mais com as outras crianças, para que elas se encaixem na realidade de outras crianças que não têm essas habilidades que elas têm. E quando isso não acontece, muitas vezes essas crianças são excluídas, são isoladas, são julgadas, são banidas. Enfim, é uma lista enorme aí que a gente pode ficar falando de coisas que são negativas e que vão estar, mais uma vez, trazendo experiências e momentos que não vão ser contribuição para a vida delas, que vão ficar armazenadas na cabecinha, no inconsciente, e que vão, muitas vezes, vir à tona em muitos momentos da vida delas, tomando conta e invadindo realmente esta forma de se expressar e de ser, tá? O que eu gostaria de deixar super claro aqui para vocês é que não há nada de errado com essas crianças. Esse que é o ponto principal, assim, é a chave para a gente poder ser a maior contribuição na vida delas. Não há nada de errado com elas. Não há nada de errado com o seu filho que tem alguma deficiência, com o seu filho que não se encaixa na realidade de outras crianças. Não há nada de errado com absolutamente nenhum desses transtornos. A questão é que elas apenas são diferentes. Ponto. E como elas são diferentes, existem formas diferentes de lidar com elas, com essas crianças. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, então, como é que as barras contribuíram com algumas crianças com deficiência em alguns atendimentos que eu já fiz. Um dos relatos que eu vou comentar aqui com vocês é de um menino que tem em torno de 5 anos de idade e que ele tem um diagnóstico de autismo, desde que ele tinha 2 anos. Ok, então, era uma criança que já fazia uma série de tratamentos com diferentes terapias, né, psicólogo, TO, fono, e que tomava medicamentos. E que a principal queixa da mãe que veio até mim foi que essa questão dos medicamentos a incomodava muito, porque ela começou, quando ele tinha 2 anos de idade, com um medicamento para determinada questão, aí passou-se um tempo e tudo mais, o médico foi lá e inseriu outra medicação, então o menino começou a tomar 2 medicamentos, evoluiu para um terceiro medicamento, e ela estava começando a perceber que tratar ele medicamentosamente não era a maior contribuição que ela poderia ser para ele naquele momento. E vou deixar bem claro aqui também, gente, que a medicação tem sim a sua necessidade, tá bom? A depender do caso, a depender da situação. Então, tem momentos, tem pessoas, tem crianças que sim precisam de algum auxílio medicamentoso, precisam de alguma terapia que tenha intervenção medicamentosa, mas também tem outros caminhos possíveis para casos específicos. Então, se vocês quiserem algum retorno em relação a isso, vem conversar comigo também, que a gente pode estar trocando essa figurinha e vendo o que pode ser maior contribuição, tá bom? A questão é que essa mãe percebeu que isso não estava sendo bom para o filho dela, e que ela não estava satisfeita com isso, ela estava procurando outros caminhos possíveis. E aí, o que foi? O que aconteceu? Ela percebeu que já logo na primeira sessão, o filho dela começou a ficar mais calmo. E um dos tratamentos que ele fazia com medicação era a questão da agressividade, que ele estava com 5 anos e a agressividade vinha e voltava de uma forma muito forte, muito intensa, em momentos, em picos, em que ele tinha ali durante o dia, né? E que logo na primeira sessão, ela já percebeu uma mudança significativa na questão do comportamento dele, então na questão da agressividade. E que ele dormiu muito bem, ele ficou mais calmo, ele ficou mais tranquilo já logo no primeiro dia. E aí a mãe falou o seguinte, quer saber? Eu quero aprender a fazer isso. E isso é uma das coisas mais legais que tem no Axis, mas principalmente nas barras de Axis, é que vocês podem estar fazendo o curso, podem estar aprendendo a ferramenta e podem estar utilizando
na casa de vocês, com o filho de vocês, sem necessidade de ter um terapeuta por trás disso. Então, sem a necessidade de, por exemplo, vir até mim para poder estar fazendo uma sessão. Vocês podem fazer o curso, vocês podem vocês aprenderem a fazer isso com seus filhos e estarem utilizando. E foi isso que essa mãe fez. Ela foi lá, fez o curso, aprendeu a fazer as barras e começou a aplicar nos filhos, no filho dela. E foi incrível o que aconteceu. A partir do momento que ela começou a fazer as barras com a criança em casa, ela parou de tomar medicação, ela não toma mais remédio hoje, ela viu melhoras significativas no comportamento dele na escola, com os colegas, nessa questão da agressividade, que era o principal medo dela, né, a principal questão que mais incomodava e angustiava ela. Ele começou a dormir melhor, ele começou, enfim, ter um avanço em várias áreas ali da vida dele. E que me fez ficar extremamente feliz por ter sido ali a porta de entrada para essa família ter muito mais facilidade na vida. Então, esse é um dos relatos somente. Tem uma outra mãe também que recentemente fez o curso conosco, que também tem um filho, só que esse já é um pouquinho mais velho, ele tem 12 anos, que também tem autismo, e que a mãe utilizava com ele uma série já de ferramentas que ela tinha, então, reiki, massagem, algumas outras técnicas um pouco mais integrativas, desse olhar também um pouco mais integrativo, e que ela percebeu que ele não respondia assim tão bem quanto a primeira vez que ela fez as barras. Então, ela descobriu as barras de Axis, fez o curso para poder aplicar no filho, e a primeira vez que ela aplicou depois do curso com a criança, com o filho dela, ela já percebeu que naquele momento ele ficou extremamente relaxado, ele até dormiu, coisa que ela não percebia com as outras técnicas que ela utilizava com ele, e que tem sido também um avanço e um progresso na vida de ambos. Vamos ver aqui com poder trazer mais um relato para vocês, pensando na questão de interação social, né, e de fala. Tem um outro menino também que eu atendo, que ele tem 8 anos de idade hoje, né, que ele começou a fazer tratamento comigo com 6 anos, e que a principal queixa da mãe também foi a questão da fala e da questão social, como é que ele interagia com os colegas na escola e do desenvolvimento da fala, que ele na época estava com 6 anos e ainda estava com um atraso, vamos dizer assim, ou a forma como a gente acredita que deve ser, ele naquele momento não estava sendo. E após mais ou menos a 6ª sessão, com as barras de Axis também, esse menino começou a desenvolver a fala dele de uma forma muito mais avançada, muito mais acelerada do que ele estava progredindo até então, do que ele estava se desenvolvendo até então. E ele não só melhorou a fala dele, como ele melhorou na escola, melhorou no comportamento, melhorou na forma dele ler, de aprender, de se relacionar com os colegas. Foi também mais um dos casos que tem sido uma enorme contribuição, e agora, após 2 anos, a mudança é extremamente significativa do que ele era quando ele estava com 6 para como ele está hoje. Na forma de se relacionar, principalmente, mas também na forma dele se relacionar consigo mesmo. Hoje ele tem consciência de muito mais coisa que ele não tinha antes, de coisas que ele sabe hoje que ele pode fazer, e que antes ele estava também bloqueada por essas crenças, por essas coisas que ele vivenciou na infância até então, que estavam limitando esse potencial de ter mais felicidade e mais facilidade, né? Então, gente, o convite que eu deixo aqui para vocês, principalmente nesse momento, depois que a gente entrou em pandemia, então nesse momento que a gente está vivendo, em que tem um certo desafio, uma certa dificuldade da gente estar levando as crianças para fazer as terapias, às vezes de forma presencial, tem a questão também do sistema de saúde estar priorizando determinados casos, né? Enfim, todas as barreiras que essa realidade tem apresentado para a gente, e que a gente pode estar tendo uma certa dificuldade, até no sentido financeiro, para estar contribuindo com as nossas crianças. Então, uma das formas de vocês poderem contribuir é vocês serem as terapeutas e os terapeutas dos seus filhos, e vocês fazerem as barras de Axis em casa.
Barra de Access não tem limitação para a quantidade de vezes, para a quantidade de tempo. Então, assim, você pode fazer todo dia, você não precisa ir uma vez por semana fazer, sabe? Você pode fazer dia sim, dia não, você pode fazer a hora que você quiser, pode fazer com ele dormindo, com ele acordado, com ele assistindo televisão, com ele fazendo absolutamente qualquer coisa. É uma ferramenta extremamente fácil, extremamente simples de ser aplicada e que traz resultados, assim, magníficos. Então, é um convite que eu deixo para vocês irem estar fazendo o curso, para vocês terem essa ferramenta em mãos. E no curso vocês aprendem não só a correr as barras, como também outras 14 ferramentas do Access de expansão de consciência que vão estar dando para vocês ali uma maleta de equipamentos extremamente rica de possibilidades para vocês estarem colocando em prática no dia a dia de vocês. Não só com seus filhos, mas com todas as pessoas com as quais vocês se relacionam, que podem estar trazendo essa facilidade que até então eu sei que vocês não têm vivenciado, pelo menos não com a intensidade e a quantidade de vezes que vocês gostariam de estar tendo, tá bom, gente? Então, esse é o convite que eu deixo para vocês. Vou colocar na descrição do vídeo depois e vou deixar aqui nos comentários também o link do nosso site, para vocês estarem dando uma olhadinha na agenda. Para caso vocês escolham estar fazendo o curso, seria um prazer enorme receber vocês. Para quem queira simplesmente estar aqui tendo um contato online, estou à disposição também. A gente tem feito atendimentos online, a gente tem criado aí uma série de possibilidades para que a gente possa estar cada vez mais ligados e contribuindo com a vida uns dos outros, tá bom, gente? Então, eu espero do fundo do coração que eu tenha compartilhado, o que eu tenha compartilhado com vocês tenha sido essa contribuição que eu busco ser. E mais uma vez me coloco à disposição para o que for preciso, fiquem à vontade para tentar em contato comigo. Espero vê-los em breve e a gente fica aqui por hoje, tá bom? Um beijo grande e até mais!